Apenas um olhar. 19 de setembro de 1975. Filho, de que valem a glória, a estima, a riqueza e a saúde, a prosperidade, a engenhosidade e a cultura, se no final você perde sua alma? Estas palavras foram motivo para muitas almas de boa vontade, para uma radical regeneração ou conversão espiritual. Uma reflexão séria e ponderada sobre este meu convite pode conduzir as almas à conquista das virtudes heróicas, à conquista da perfeição e da santidade. Uma séria meditação sobre este meu aviso levou e pode levar muitas almas à descoberta daquela pedra preciosa de que falo na parábola, pela qual vale bem a pena cortar com o pecado, através de um desapego resoluto dos bens enganosos e afeições deste mundo. E siga-me no caminho do Calvário, em troca de uma coroa imarcessível de glória eterna na casa de meu Pai. Filho, a alma em pecado é como a pedra que de cima, em virtude da lei natural da gravidade, cai para o fundo, aumentando na queda de peso e velocidade. A alma em pecado cai para o fundo, aumentando em sua queda o peso de suas faltas, de suas paixões. Que lei natural pode parar e reverter uma pedra caindo de cima para baixo? Que lei natural pode reverter a descida para a subida? Nenhuma lei natural pode realizar este milagre. Somente uma lei de ordem superior poderia fazer isso. Só eu sou a lei sobrenatural, isto é, a força divina que pode deter o pecador em sua descida ruinosa para o precipício e reverter seu curso de descida em subida para cima, em direção à vida. É o que desejo ardentemente fazer com todos os pecadores, mas em particular com os meus sacerdotes esmagados pelo maligno, pela concupiscência do espírito e dos sentidos. Bastaria que olhassem para mim crucificado, sua invocação ao meu coração misericordioso, e que, seguindo o exemplo de Pedro, me dissessem: Senhor, salva-me, porque me afogo nas ondas. Ó meu filho, quão rápido eu seria para estender minha mão para eles, para resgatá-los. Eu amo as almas. Você percebe a situação trágica de muitos dos meus sacerdotes que estão caminhando para a condenação eterna de suas almas? Pode haver uma tragédia maior e mais horrível na terra do que esta? Pode haver engano mais diabólico do que o difundido em nossos tempos por pseudo-mestres que afirmam que o inferno não existe e que a misericórdia divina nunca poderia permitir a condenação eterna de uma alma? Esses propagadores de heresias e erros gostariam de anular a justiça divina, embora também saibam que em mim a misericórdia e a justiça são indivisíveis, porque em mim são a mesma coisa. Meu filho, eu sou a luz que veio a este mundo. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram. Eu amo almas, eu quero a salvação das almas. Eu vim para isso, mas preciso de você, da sua cooperação. Vocês são meus membros, e todos os membros tendem ao mesmo fim. Eu preciso de você para que o mistério da salvação se cumpra em sua plenitude. Seguindo o meu exemplo, seguindo o exemplo da minha Mãe Santíssima, dos mártires, dos santos, você deve abraçar generosamente a sua cruz e seguir-me. Se a cruz lhe parece pesada, você sabe que estou em você para levantar o seu peso. Filho, eu te disse e repito, este é um dever de justiça e caridade. Ninguém pode escapar disso, muito menos meus ministros. Não tenha medo, eu sou o único a conduzi-lo. Vá em frente, não recue e não se preocupe. Eles rejeitaram meu evangelho, distorceram minha verdade.
Eles não acreditaram nas almas das vítimas com quem falei. Em suas palavras, coloquei o selo da minha graça. Eles resistiram a tudo. Ditei para Maria Valtorta, alma de vítima, um trabalho maravilhoso. Eu sou o autor desta obra. Você mesmo se conscientizou das reações iradas de Satanás. Você notou a resistência que muitos sacerdotes opõem a este trabalho, que se fosse, não digo lido, mas estudado e meditado, traria um grande bem a muitas almas. É uma fonte de cultura séria e sólida, mas o lixo de tantas revistas e livros de teólogos presunçosos é preferido a este trabalho, que está reservado para um grande sucesso na Igreja regenerada. Eu te abençoo como sempre, me ame. Eu só me converti por causa desse trabalho de Maria Valtor. Foi que eu voltei para a igreja. Fiat. A Comunhão dos Santos, 22 de setembro de 1975. Filho, eu tenho repetidamente dito a você que eu sou o amor infinito, eterno, incriado, que veio à Terra para reconciliar e, portanto, reunir com Deus a humanidade arrancada dele pelo ódio. O amor, por sua natureza, tende à união, assim como o ódio, por sua natureza, tende à divisão. Nós somos três, mas o amor infinito nos une intimamente em uma natureza, essência e vontade. O amor levou-me, Verbo eterno de Deus feito carne, a sacrificar-me, para que cada homem tenha a possibilidade de se unir a Deus em mim e formar uma só carne comigo, como eu sou um com meu Pai, que Ele enviou. Filho, há mais de 100 anos, o materialismo, como sombra escura e densa, envolve grande parte da humanidade. Tem nublado, mesmo no meu corpo místico, isto é, na alma de muitos fiéis e sacerdotes, o dogma da comunhão dos santos, que é uma realidade espiritual grandiosa, viva, verdadeira e ativa, no céu e na terra. Não há termos capazes de expressar a grandeza, o poder e a diligência vibrantes de amor e vida. Não há palavras na vossa língua capazes de fazer compreender a troca invisível e misteriosa que encontra o seu centro no meu coração misericordioso. Poucas são as almas que entenderam, e poucos são também os sacerdotes que, além de crerem abstratamente, vivem ativamente nesta comunhão com as áreas abençoadas do paraíso, com as almas que esperam no purgatório e com os irmãos militantes na terra. A morte, ao contrário dos preconceitos sobre ela, não põe fim à atividade das almas. A morte, que em um termo mais preciso, você deveria chamar de trânsito, é uma passagem do tempo para a eternidade, que não põe fim à laboriosidade da alma, tanto para o bem quanto para o mal. Então, Jesus está dizendo claramente que quando reza o credo, a comunhão dos santos, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica reza, mas não sabe o que é a comunhão dos santos na oração dos apóstolos, do credo. Ai, ai. Vou repetir de novo esse último aqui. Eles não acreditaram nas almas das vítimas com quem falei. Em suas palavras coloquei o selo da minha graça. Eles resistiram a tudo. Ditei para Maria Valtorta, alma de vítima, um trabalho maravilhoso. Eu sou o autor desta obra.
você mesmo se conscientizou das reações iradas de Satanás. Você notou a resistência que muitos sacerdotes opõem a este trabalho, que se fosse, não digo lido, mas estudado e meditado, traria um grande bem a muitas almas. É uma fonte de cultura séria e sólida, mas o lixo de tantas revistas e livros de teólogos presunçosos é preferido a este trabalho, que está reservado para um grande sucesso na igreja regenerada. Eu te abençoo como sempre. Me ame. É verdade, esse evangelho é maravilhoso. E essa menina nem conhecia a Bíblia, né? Só ia na igreja, mas não conhecia nada, nem sabia escrever assim direito. Incrível. A família de Deus. Em qualquer família ordenada no amor, cada membro que a constitui contribui para o bem comum na troca dos bens dados e recebidos numa comunhão harmoniosa. Num grau muito mais elevado, assim é com a grande família de todos os filhos de Deus, militantes na terra, esperando no purgatório, abençoados no paraíso. Portanto, é necessário para tornar a fé nesta realidade divina e humana, nascida da minha imolação na cruz, cada vez mais rica de frutos divinos, ter ideias precisas sobre ela. É um dever acreditar firmemente no dogma da comunhão dos santos. Ao falar da família dos filhos de Deus, os sacerdotes devem deixar bem claro que os peregrinos na terra, as almas que esperam no purgatório e os justos do céu, ou seja, os santos, pertencem a esta família. É claro que tem que haver um lugar para as pessoas que não pecaram tanto, né? Elas vão esperar, porque sem santificação não entra no céu, não entra. Mas as almas que não pecaram tanto assim, não são ímpias, também não podem ir para o inferno. Então há que ter um lugar que se espera, sim. Infelizmente, esse ensinamento não é percebido na Bíblia. Os padres, muitos dos quais dão ênfase quase exclusivamente às questões sociais, lamentando com razão as injustiças cometidas em favor de seus irmãos militantes, quase sempre esquecem as mais graves injustiças cometidas contra os irmãos que estão no purgatório. Para esta gravíssima omissão, é necessário ou não acreditar no purgatório, ou não acreditar no terrível sofrimento a que estão sujeitas as almas do purgatório. A necessidade de ajuda das almas em espera é muito maior do que a da criatura humana que mais sofre na terra. O dever de caridade e justiça para com as almas que sofrem é mais urgente para vós, pois não raro há almas no purgatório que sofrem por causa dos vossos maus exemplos, porque com elas fostes cúmplices do mal ou de qualquer pecado. Se a fé não é operativa, não é fé. A vida continua. Meu filho, é necessário deixar claro que a vida continua além túmulo, após a morte. Todos aqueles que o precederam no sinal da fé, quer estejam no purgatório, quer estejam no paraíso, ainda te amam e com amor mais puro, mais vivo e maior. Eles são animados por um grande desejo de ajudá-lo a superar as duras provações da vida para alcançar, como já alcançaram, o grande ente, né? O fim da própria vida, ou a grande entrada, né? O fim da própria vida. Eles estão bem cientes de todos os perigos que ameaçam suas almas. A luta, né? Contra Satanás na hora da morte, né? Contra espíritos malignos. Mas a ajuda deles para convosco
está em grande parte condicionada pela vossa fé e pelo vosso livre-arbítrio ao aproximar-vos deles com a oração e a confiança no seu válido patrocínio junto de Deus e da Santíssima Virgem. Se os sacerdotes e os fiéis forem animados por uma fé muito viva, conscientes dos recursos inesgotáveis de graças, ajudas e dons que podem extrair deste dogma da comunhão dos santos, verão multiplicado por 100 o seu poder sobre as forças do mal. Enriqueci minha grande família com riqueza e poder insondável, e a cimentou com a força invencível de um amor infinito e eterno. Deve ser: enriqueci minha grande família com riqueza e poder insondável e a cimentei com a força invencível de um amor infinito e eterno. Recursos não utilizados. Que meus sacerdotes instruam os fiéis com palavras simples e claras, dizendo que seus irmãos, que já completaram a circunnavegação de sua vida temporal na terra, não estão separados de nós, não estão longe de você. Diga que eles não são inertes e passivos em relação a você, mas que em um novo estado de vida mais perfeito que o seu, eles estão perto de você, eles te amam, participam na medida e proporção da perfeição alcançada em todos os acontecimentos do meu corpo místico. Repito-vos que não podem descartar a vossa liberdade, mas, se forem motivados pela vossa fé e pelas vossas invocações, estão e estarão ainda mais próximos de vós na luta contra o maligno. Eles olham por você, seguem você e intervêm na medida determinada por sua livre fé e seu livre arbítrio. Meu filho, que tesouros imensos meu Pai preparou para você. Que imensos recursos são utilizados. Quantas possibilidades para o bem são deixadas para cair no vazio. Eles afirmam acreditar, mas há apenas um mínimo de coerência na fé que dizem acreditar. Eu te abençoo, me ame.